Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 18 de março de 2020, são 22 horas e 50 minutos. Lição 6 do dia 10 de maio de 2020, o encontro com Deus. Texto do dia. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo 15. Síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. É interessante, até nos dias atuais, vemos muitas das vezes pessoas que dizem ter sido levadas ao céu. Eu não duvido que Deus possa fazer isso com alguém. Entretanto, eu não acredito, eu não creio que Deus faça com essas pessoas. Por que eu não acredito? Porque toda pessoa que tem um encontro direto com o Senhor, ele volta transformado. Como foi a questão com Saulo, quando se encontrou com o Senhor, e entre outros que tiveram encontro direto, como foi o caso de Zaqueu, sempre tem uma transformação no seu convívio, na sua vida, sempre há uma mudança. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando foi elevado aos céus, ele, quando voltou, ele não conseguiu dizer o que viu. Ele não conseguiu expressar. E eu vejo nos dias atuais pessoas que dizem que ter sido arrebatadas. Eu acho que na verdade eles foram mesmo arrebentados e não arrebatados, mas que não traz uma mudança. Dizem que foi levado ao céu, que foi arrebatado, mas eu não vejo mudança, eu não vejo transformação, eu não vejo nada de novo. Portanto, eu acredito que Deus possa levar uma pessoa assim em espírito ao céu, mas eu não creio que essas pessoas nos dias atuais façam isso, justamente porque eu não vejo mudança. Introdução. Encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Portanto, o Senhor mostrará a você e àqueles que te servem ou que seguem você que Ele está no comando, que é o Senhor que está contigo. A antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades-estados. Agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel e dar à terra a sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Nota que Josué, ele foi à parte a um lugar para buscar ao Senhor, para orar, buscar estratégias. Muitas das vezes, quando Deus fala a um pastor ou algum líder, quer dar alguma estratégia, muitas das vezes esse pastor, ao invés de trazer isso para o pessoal,
O Senhor quer falar a mim, somente a mim, é comigo à parte. Ele muitas das vezes, ele passa isso para a igreja no intuito de colocar toda a igreja em oração, onde na verdade era somente para ele orar, somente ele buscar. Não estou dizendo aqui que a igreja não tenha que buscar ao Senhor, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que há líderes que ao invés de buscar a responsabilidade para si, ele acaba passando isso para a igreja, onde na verdade é ele que tem que pagar o preço. É por isso que ele é chamado. O líder, o pastor, ele é chamado para também pagar o preço. Então ele vê a estratégia do Senhor, ele busca ao Senhor e o Senhor dá estratégia para ele. Nota que quando aparece como a espada desembainhada, que é uma questão de juízo, é quando Deus entra em juízo com o exército, com o Estado, dependendo da situação. E vemos aqui que os cananitas sacrificavam crianças, o que é abominável aos olhos de Deus. Deus não aceita sacrifício humano de espécie alguma. Deus repreende, é abominação aos olhos de Deus. Apesar que muitas das vezes as pessoas se interpretam mal e dizem que Deus aceita, como foi o caso de Jefté. Mas não, Deus não aceita sacrifícios. Lembrando que Jefté não sacrificou a sua filha, ele não matou. Josué visita o lugar de batalha. Aqui também a questão dos cananitas, que além de fazer o sacrifício, também praticava feitiçarias, o que também é abominável aos olhos de Deus. Josué visita o lugar de batalha, da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até ao pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. É por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Visitar o campo de guerra e traçar estratégias era a responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria a responsabilidade do próprio Deus. Em outras palavras, conhecer o adversário, conhecer o seu campo, conhecer as suas ferramentas é uma das principais estratégias de guerra. Por quê? Porque quando conhecemos o ponto fraco do nosso adversário, é nesse ponto fraco que nós podemos combater, é ali que nós venceremos. Até porque aqui tem uns dois pontos, tem um lado humano, que é o lado que nós temos que fazer, a batalha que compete a nós, né, pagar o preço, ou fazer a estratégia, se consagrar, buscar o Senhor, e há questões aqui que é de responsabilidade do próprio Deus. É Deus quem vai fazer. Entretanto, para Deus fazer a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim, ele unia a ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou os seus olhos e olhou, em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico na passagem aqui mencionada utilizava o verbo nasa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro, e isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Neste instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. E após a palavra de Deus, relata que ele olhou com o uso da palavra raá, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar, perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para em tudo esperar a resposta de Deus. A nossa visão estratégica, em primeiro lugar, é depender do Senhor.
Entretanto, nós precisamos buscar estratégias, estar atento aos detalhes. Muitas vezes as pessoas perdem situações por detalhes, e são detalhes que valem às vezes uma vida inteira. Nota-se, por exemplo, uma questão de um atleta. O atleta, quando em qualquer modalidade, ele pode perder uma medalha de ouro por uma questão de segundos, por um detalhe que lhe faltou, por um descuido. E é esse o ponto aqui, nós não devemos nos descuidar de nossas estratégias. Lembra de Neemias? Neemias, quando estava para construir o muro, o que ele disse? Eu não posso descer para que não cesse a grande obra, porque eu estou numa grande obra e não posso descer. Ou seja, ele não se descuidou. Nota também que o salmista vai dizer no Salmo 121 que eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Observe que ele olha para cima. Nós, como cristãos, devemos sempre olhar para cima, não um olhar de soberba, mas um olhar que entendemos que o nosso socorro vem do alto. Deus se revela a Josué, o Senhor dos exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo, como o Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Nota que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é um Deus todo-poderoso. E quando se fala de exército aqui, dá uma ideia de autoridade militar. E o Senhor, ele coordena todos os anjos do céu, tudo está debaixo do seu poderio. E só para a gente ter uma noção do poder extraordinário que Deus tem na guerra, Deus certa vez mandou um anjo contra o rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe nunca havia perdido uma guerra. E ele era forte na guerra. E ele obtinha no seu exército 185 mil homens de guerra. Então nota-se que o anjo do Senhor, somente um anjo, matou os 185 mil homens de guerra. Em outras palavras, se um anjo consegue matar 185 mil homens de guerra, o que não fará uma legião de anjos se o Senhor mandar para te ajudar, ou o próprio Deus se levantar? Então nós precisamos entender que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiência com o Senhor, mas o que ele não sabia que seria naquele momento, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé. Nas Escrituras, nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que andaram perto do Altíssimo e foram alçados a lugares de honra e distinção, certamente sucederá com a geração de servos de Deus dos dias odiernos, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. Nota que muitas das vezes as pessoas querem crescer, fazer algo para Deus, mas não quer ter uma experiência direta com o Senhor. Quantas pessoas se perdem por não ter uma experiência direta com o Senhor? E por que não tem uma experiência com o Senhor? Porque não vive uma vida de oração, de consagração, de busca intensa do Senhor, ansiar pela palavra do Senhor, pela vontade de Deus. Não tem o desejo de estar em comunhão com o Senhor, da leitura da sua santa palavra, em jejum. Não, com isso, claro, o cristão acaba se enfraquecendo, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece. Entretanto, como muitas das vezes as pessoas, os cristãos não leem a palavra, não observam a palavra, principalmente não praticam a palavra, acabam ficando
fracos, raquíticos no poder, então não tem intimidade com o Senhor. E por isso o Senhor não os chama para lugares estratégicos. E se o Senhor, porventura, te chamou, é porque Deus tem um lugar estratégico para você. Mesmo que muitas das vezes você pensa de que quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não, você é a obra-prima de Deus. E se o Senhor te chamou, Ele certamente te capacitará. Então, somente creia nele. Um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: que é isso na tua mão? Mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém, agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Isso significa que um novo tempo se iniciava, e o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia o esforço do homem. O que você tem na mão? Aquilo que você tem na mão, independente do que é, vai ser aquilo que Deus usará para a glória do nome dele. Se o Senhor te chamou, independente do que você tem na mão, vê o que uma vara, no caso aqui a vara de Moisés e a vara de Arão, o que uma vara pode fazer diante de tantas coisas. Mas vemos que o Senhor fez grandes milagres apenas usando a vara de Moisés, como a questão da abertura do mar vermelho, quando Deus disse para ele, para que ele estendesse a mão sobre o mar e o mar se abriu. Então vemos que Deus usou uma vara para a glória do nome dele. Então, independente, muitas das vezes você pode pensar na sua vida, mas o que eu tenho aqui é muito pouco, e esse pouco que Deus vai usar, e é justamente por ser pouco que Deus usará, para que você veja que é o Senhor que detém o poder, e Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Mas em que um tempo, depois que Deus usar o que você tem na mão, depois, certamente, segundo a vontade dele, usará outra coisa para mostrar para você que agora você está no outro nível, que Deus mudou algumas coisas na sua vida, e você verá que grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Deus fala a Josué. Falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto, viu o monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. O Senhor, Ele usa os seus, e o Espírito Santo continua atuando nos nossos dias, em nossas congregações, em nossas reuniões. Entretanto, pela falta de discernimento, muitas das vezes as pessoas estão dentro da casa de Deus, fazem coisas que não é de Deus, e por falta de discernimento, todos acreditam que aquilo seja de Deus. Então nós precisamos ter cuidado e pedir direção a Deus, discernimento do Senhor, para ver se aquilo é de Deus ou não, para ver se é algo carnal, maligno ou da parte de Deus. Porque, como já dizem por aí e já faz tempo, as aparências enganam. E muitas das vezes o cristão é enganado. Vemos que isso não é nem uma questão de não ser salvo. Vemos que, por exemplo, Josué era uma pessoa salva na pessoa do Senhor e não teve discernimento. Samuel, apesar da pouca idade, não posso nem fazer uma comparação direta, mas Samuel também estava na casa do Senhor e também não teve discernimento quando ouviu a voz do Senhor. Então nós precisamos entender que não é o fato da pessoa ter discernimento, não ter discernimento, que ela não seja uma pessoa salva. É por isso que nós precisamos ter discernimento do Senhor, porque muitas das vezes somos salvos na pessoa do Senhor, mas não temos discernimento
do que é dele e do que não é, e isso é perigoso. Josué, o adorador. Segundo a Bíblia, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós estamos sozinhos em nossas batalhas. Ou melhor, nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Adoração é tudo aquilo que alguém faz que exalta a Deus. Então, independente do que você faz, isso que você faz exalta a Deus, isto é adoração. Então, nós vemos que muitas das vezes nós precisamos apenas adorar o Senhor, engrandecer o seu santo nome. É bem verdade que às vezes passamos por situações bem difíceis, e nesses momentos difíceis é bem difícil nós adorarmos ao Senhor, mas verdadeiramente é nessa hora que a nossa adoração é melhor, é nessa hora que você precisa se entregar ao Senhor e dar o melhor que você tem, porque certamente o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 14:14. Então veremos que o Senhor, quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, quando realmente é uma adoração da alma, do nosso coração, vemos que o Senhor faz maravilha no nosso meio. Então você nunca deixe de adorar, independente daquilo que você está passando, uma dor, uma perda ou algo parecido, de alguma natureza, ou alguma situação difícil que você está passando. Creia que o Senhor, o Deus de Israel, está contigo. Ele não te deixará só. Salmos 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então é só você se agarrar com Ele, pedir a Ele direção, Ele certamente Ele te dará. Tira as sandálias dos teus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. A ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciências de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo a fim de ter comunhão com Deus. Eu quero compartilhar algo com você sobre a expressão tirar a sandália dos pés. É bem verdade que, como foi dito, descalça os seus sapatos. A ordem indica apenas uma coisa: reverência, onde o lugar onde você pisa é terra santa. Dá um exemplo. É muito provável que nas suas aulas de história, principalmente da história egípcia, você tenha visto algumas gravuras de pessoas descalças. Pode parecer estranho, parece não ter muito sentido, mas sim, tem sentido. Vamos lembrar o seguinte: Moisés veio da cultura egípcia, ele foi criado no Egito, então ele vem da cultura egípcia. E na cultura egípcia, eles acreditavam que quando alguém chegava diante de um Deus, seja lá qual Deus fosse, precisava tirar as sandálias dos pés, porque estava diante de um Deus. E é por isso que Deus disse: tirar a sandália dos seus pés. Deus estava dizendo para Moisés: não se preocupe, porque realmente aqui você está diante de um Deus. Deus estava falando no linguajar de Moisés. Tanto é que é a única passagem bíblica que existe esse ponto, que é falando para Moisés. Porque já pensou se você tivesse que tirar a sandália dos seus pés quando você chegasse lá no templo? Por que não existe essa doutrina? Justamente porque foi usado somente para Moisés, numa questão direta, de deixar claro para Moisés que quem estava falando com ele realmente era Deus, porque ele já tinha aquela cultura de quando chegasse a uma divindade, ele precisava tirar a sandália dos pés. Isso era uma cultura egípcia, e me parece que isso acontece em alguns lugares no Egito até hoje. Então a palavra tira as sandálias dos pés é justamente para deixar claro para Moisés que de fato quem falava com ele era o Senhor, e ele imediatamente reconheceu Deus, justamente sabia que realmente quem estava falando com ele
era o Senhor, era um Deus vivo. Conclusão, mas só para fechar, mas realmente o lugar onde ele colocava os pés era realmente um lugar santo. E Deus realmente quer uma reverência, Deus realmente quer a santidade. Mas a questão aqui da sandália dos pés era somente para deixar claro para Moisés, especificamente para Moisés, que realmente quem falava com ele era um Deus que ele não conhecia, mas ele reconhecia que era Deus justamente pela expressão tire a sandália dos seus pés. Conclusão, todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do povo. Hoje vemos que é um pouco diferente, as pessoas não têm experiência, não querem ter experiência e fazem tudo de qualquer maneira. Por isso que muitas das vezes vemos o templo, as pessoas perdidas dentro da casa do Pai. Por quê? Porque não tem uma estrutura, não tem uma experiência, não tem um conhecimento da palavra. E muitos líderes, pastores, missionários, missionárias, querem trazer a glória para si, como se eles fossem o dono do poder. Entretanto, nós somos servos e nada mais. Então, para mim, a questão de ser servo é a maior honraria que a gente pode ter sobre Deus. Sabe por quê? Você vê que quando Moisés morreu, Deus não disse, o meu profeta Moisés está morto. Ele disse, o meu servo Moisés está morto. Então, ser servo é o maior patamar que alguém pode alcançar diante de Deus. Porque se Deus te reconhece como servo, é porque você serve para Ele. E você certamente entrará nas mansões celestiais pelas portas. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você seja um líder que, em primeiro lugar, antes de tudo, você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Que você realmente encontre Deus e que Deus te encontre. Que você realmente tenha um encontro marcante com o Senhor e Ele faça de você uma bênção ainda maior do que essa que você já é. Muitas das vezes você pode pensar, mas eu sou jovem e inexperiente. A única forma de você ter experiência é você fazendo. A única forma de fazer é colocando a mão no arado. Então não se prenda a situações, a ritos religiosos e outras coisas que possam te prender. Solte o cabo da nau, vá em frente, o Senhor certamente te honrará. Fique firme dentro da obediência do seu pastor, dos seus líderes, do seu pai, da sua mãe, dos seus responsáveis e tenha um encontro com o Senhor debaixo da obediência. Até porque há pessoas que podem se encontrar com o Senhor na desobediência. Então que você se encontre com o Senhor na obediência a Ele, buscando a sua palavra, buscando entendimento, conhecimento da palavra. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem Ele pede. Ou seja, se você não tem sabedoria, pede a Deus porque Ele dá e Ele não lança em rosto. Então que você tenha um encontro com o Senhor e que Ele te ponha no lugar estratégico para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!